E aí galera, tudo bem com vocês? Eu e Aninho, o gringo mais brasileiro do YouTube. Hoje, gente, eu vou estar respondendo a pergunta de todo mundo. Como é que esse gringo aprendeu a falar português assim, com sotaque brasileiro? Na verdade, nem eu sei, gente. Tem uma história atrás dessa relação de amor entre eu e o português. Não foi que um dia eu decidi de aprender o português assim. Tem uma pequena história que eu vou explicar pra vocês. E aí eu vou dar alguns truques pra vocês que me ajudaram a falar português do jeito que eu falo agora. Pra começar, eu vou levar vocês vários anos atrás, de quando eu era criança, que foi a primeira vez que eu fui introduzida à cultura brasileira, ou aos brasileiros, que foi pelo futebol, de jogadores como Ronaldinho e Neymar, esses tipos de jogadores com muito caráter, muita alegria no estilo de jogo, sempre dançavam quando celebravam gols, e aí eu fiquei muito interessado, gostava muito deles, do jeito de ser deles, como falei, como estavam sempre dançando, pareciam sempre os caras mais felizes no campo. Até na seleção brasileira, tem vários vídeos da seleção dançando juntos no vestuário, tocando instrumentos. Então eu adorava isso dele, parecia que os brasileiros sempre eram os mais felizes, os mais alegres em todos os lados que eles iam, em qualquer time que eles jogavam. E é esse que me deu um intrigo inicial sobre o Brasil, esse gosto do Brasil, por isso que eu sempre torci pela seleção brasileira, por isso que eu tenho essa bandeira de faz muitos anos, é porque eu sempre gostava muito do jeito de ser que eu vi dos brasileiros. Agora pelo lado das línguas, quando eu tinha uns 16 anos, eu fui morar em Espanha para um ano para jogar futebol. E foi aí que realmente pela primeira vez na minha vida eu conheci uma cultura completamente diferente. Ou eu fui integrado numa outra cultura e aí me conectei com uma outra cultura de um jeito que eu nunca tinha me conectado com outra cultura antes. Eu tive que aprender uma nova língua e aí eu vi um outro lado desse mesmo povo que eu não tinha visto antes quando eu falava inglês com eles. E é isso mesmo que me fez apaixonar das línguas. Eu vi o outro lado das pessoas que você não vê quando você só fala uma língua que eles conhecem em vez da língua deles. Eles te tratam muito melhor quando você fala a língua deles, são muito mais abertos, muito mais carinhosos, e eu adorei isso. Eu queria fazer isso com toda a cultura que eu conhecia. Então, quando eu tava aí na Espanha nesse ano, eu tinha um treinador que era brasileiro. Já que eu gostava muito da cultura brasileira, eu queria conhecer ele mais. Ele já falava espanhol com todo mundo, mas como falei, eu queria conhecer ele mais nesse nível pessoal, de falar a língua dessa pessoa. Então, já que eu comecei a aprender espanhol e que eu vi que eu gostava de aprender línguas, eu decidi tentar aprender português. Então, eu comecei no Duolingo, fazendo o básico, aprendendo como você tá, oi, tudo bem, e tudo isso, para poder falar com ele. Mas eu só via ele talvez uma vez por semana, então não tava rolando muito, não tinha muito como praticar isso, eu tava me confundindo no que eu tava aprendendo, não sabia se eu tava falando tudo certo, então eu meio que desisti e de pouco a pouco eu parei de aprender. Aí eu voltei para Montreal, passaram alguns anos e de novo voltei para a Espanha para provar para alguns times profissionais de futebol. E aí quando tava aí, eu conheci um cara de Portugal e ele era muito legal e já nesse tempo eu tinha aprendido espanhol e italiano. Então, eu queria muito poder falar com ele em português. Ele tinha um muito bom nível de inglês e a gente comunicava muito bem assim, mas ainda assim, eu queria sentir isso que eu já sabia, de ver esse outro lado da pessoa. Então, eu recomecei no Duolingo, só que dessa vez eu via ele muito mais, então dava pra praticar. Então passavam várias semanas, eu tava melhorando e eu tava mais motivado do que nunca pra aprender e perfeccionar meu português. Aí eu voltei pra Montreal de novo, só que dessa vez eu continuei a praticar meu português. Eu tava usando Duolingo. Eu comecei a assistir um canal bem legal no YouTube que chamava Easy Brazilian, que é uma moça de Croácia que mora no Brasil, que vai nas ruas entrevistando o povo. Aí você vê a lenda em português e a tradução em inglês. Então dá pra você seguir um pouco a conversa em inglês, mas aí ouvir exatamente, tipo, quando você vê uma palavra em inglês, você escuta em português também, e aí você meio que faz a lisão de pouco a pouco, umas palavras que se repetem, que você começa a reconhecer, e ajuda muito. Eu comecei também a assistir séries no Netflix com lenda. Eu assisti a primeira série que eu assisti em português era O Mecanismo.
mas era muito complicado, porque do que eu lembro, eles usam um português um pouco mais avançado, falando de crime e de política, de Petrobrasil, do Lava Jato, tudo isso. Então era mais difícil de seguir, mas era um bom passo, me ajudou. Também foi aí que eu comecei a escutar um pouco de funk, as músicas, de escutar os ritmos de um pouco de música brasileira. Aí, uns 3, 4 meses depois de eu voltar para Montreal, eu conheci um muito bom amigo, Ramiro, que vem de Porto Alegre. E ele foi realmente o primeiro passo em eu virar brasileiro. Ele entrou no mesmo time de futebol que eu tava jogando, e o primeiro dia eu não conhecia ele, todo mundo tava no vestuário, eu vi várias pessoas falando com ele, tipo, comunicando, e eu tava aí com meu chimarrão, e ele pensou que eu era argentino. Mas todo mundo, eu tava curioso de conhecer quem que ele era. Eu aprendi que ele era brasileiro. Aí eu falei, mano, perfeito, vou ir praticar meu português com ele. E a gente começou a falar, a gente se deu muito bem e viramos amigos. Aí a gente passou todo aquele verão juntos, jogando futebol, saindo. E ele me mostrou pela primeira vez o lado mais profundo da cultura brasileira, coisas que eu nunca sabia antes. Ele me introduziu a diferentes estilos musicais, um pouco de comida. Ele é a primeira pessoa que me introduziu ao chimarrão brasileiro. Antes eu tomava o chimarrão argentino. Foi ele que me ensinou minhas primeiras gírias em português. Então ele me ajudou muito e foi a primeira pessoa a realmente me introduzir profundamente à cultura brasileira. Aí, uns 4 meses depois disso, no fim do verão, foi que eu conheci minha namorada Sabrina. E foi aí que o jogo acabou. Aí que eu virei completamente brasileiro, gente. Depois de uma semana de se conhecer, a gente já começou a se falar cada dia. E foi aí que eu comecei a praticar realmente meu português, a falar muito mais natural. E eu tava falando português quase mais do que eu tava falando inglês. Então isso me ajudou muito a praticar meu português muito mais naturalmente e virar muito mais fluente. E foi aí que eu descobri a maioria das coisas que eu conheço sobre o Brasil. Todas as comidas que eu adoro, eu conheci aí mais sobre a geografia do Brasil. Então, com ela e a mãe dela, eu tava aprendendo muito. Eu conheci quase todos os estilos musicais. Comecei a escutar sertanejo, forró, samba, pagode. Eu conheci várias outras séries brasileiras no Netflix. Eu provei umas comidas que eu nunca tinha provado. Arroz com feijão, brigadeiro, pão de queijo. Gente, eu comecei a realmente ver a beleza da cultura brasileira, ao lado que eu nunca tinha visto antes. E agora faz 1 ano e meio em redor que eu tô com minha namorada e tô literalmente falando português cada dia, usando várias gírias. Então é por isso que eu consigo falar tão naturalmente. É porque eu tenho alguém com quem eu posso falar todo dia. Então essa foi uma larga história, mas foi do começo até agora de que me introduziu ao Brasil e como que eu aprendi a falar português do jeito que eu falo agora. Mas não é desse jeito que qualquer pessoa consegue aprender português muito bem. Tem vários truques que eu usei enquanto eu estava aprendendo que me fizeram aprender mais rápido e mais naturalmente do que talvez uma outra pessoa. A primeira coisa que eu acho que fez uma grande diferença no meu aprendizagem do português foi essa paixão, essa motivação que eu tive para aprender a língua. Porque não é igual você querer aprender uma língua só para poder falar, do que você aprender para querer se conectar com o povo e realmente poder ter uma conversa com alguém. Não tem nada mais gratificante do que finalmente, depois de 1, 2 meses de estudar, poder ter essa primeira conversa com alguém. É uma coisa que se sente tão bem e tão rewarding que nem tem comparação. E acho que isso é uma coisa que me ajudou muito, me motivar cada dia a querer aprender mais. Porque isso foi uma coisa que eu tô passando agora aprendendo alemão. Não que eu não gosto muito do alemão, só que eu não tenho esse mesmo amor pelo alemão e pela Alemanha do que eu tenho pelo Brasil. Então eu tô muito menos motivado a aprender. Também eu não tenho ninguém com quem falar, então eu não tô indo pra Alemanha logo, então eu não tenho muita motivação pra aprender. Então acho que uma coisa muito importante é achar essa motivação e ter uma paixão pela cultura e a língua que você tá aprendendo e que vai te ajudar muito a ir além do que só aprender o básico. Isso me leva ao meu próximo ponto, que é
tentar se integrar na cultura o máximo possível. Com isso eu não quero dizer ir morar no país, mas aprender mais sobre a cultura, escutar música do país, assistir séries do país. Agora o YouTube é tão popular, assistir youtubers daquele país, ver como o povo fala naturalmente, as gírias, os diferentes sotaques, a velocidade que o povo fala. Isso ajuda muito em você aprender os diferentes estilos e te preparar para qualquer conversa com qualquer pessoa desse país. E te ajuda muito mais a conhecer sobre a língua. E a última coisa, que eu acho que talvez é a coisa mais importante, é tomar vergonha na cara e falar o mais possível, perguntar o mais possível e fazer erros. Quando eu conheci meu primeiro amigo português, o meu português era uma bosta, mas ainda assim, cada vez que eu tava com ele, eu tentava falar português, eu tentava do meu melhor. Eu traduzia as frases de inglês pro português na minha cabeça, aí eu tentava falar. E qualquer palavra que eu não conhecia, eu perguntava pra ele como se dizia. Pode parecer muito chato, mas é assim que você aprende e é assim que você vai aprender o mais rápido possível. Eu tava falando recém até com um dos inscritos do canal no Instagram, ele tava falando francês comigo e ele se desculpou pra fazer um erro. Eu falei, mano, nunca faz isso. Não se sente que você tá incomodando a outra pessoa e deixa isso te impedir de tentar falar. Nunca faz isso. Toma vergonha na cara, foda-se o que os outros pensam. Ah, talvez vai ter uns chatos que vão rir de você se você faz algum erro. Mas foda-se. O que tá ganhando é você, porque você tá treinando essa língua e você tá melhorando nessa língua. Quando vem a meu sotaque, isso é um outro desafio completamente, então eu vou deixar isso para outro vídeo para poder explicar isso bem melhor para vocês. Então, gente, espero que vocês gostaram muito dessa meio que lição de como aprender uma nova língua e da história de como eu fui introduzida à cultura brasileira e a como que eu aprendi a falar português. Se vocês têm mais perguntas para mim sobre línguas e desse meu caminho para aprender o português, deixa lá nos comentários que me faria prazer responder a todas as suas perguntas. Se vocês gostaram, por favor deixem um grande like, vai me ajudar muito. E não esquecem de se inscrever no canal, que me ajuda muito a crescer. Então, até o próximo vídeo, galera. É nóis. How many times I step in a booth and I'm rapping the truth? How many times I hate on the fool but got love from two?